Olá, esse é o Falatório FB do Fonseca Brasil Advogados, um podcast sobre direito, advocacia e anexos. Siga nosso perfil em sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios. Olá, amigos do Fonseca Brasil. Estou aqui mais uma vez com vocês, Jean Cimei, na presença do Gustavo Fonseca, do Brahim Bittar e do Eduardo Brasil, para tratar de um tema bastante interessante, que é a arbitragem, para ouvir aqui a voz desses olhos claros do nosso sócio, Brahim Bittar. Brahim, você me diga o que é arbitragem. Explique para eu agora vou me colocar no vestido largo e folgado e cheiroso à lavanda da Dona Cotinha e quero que você me explique o que é arbitragem. E a utilização do VAR também na arbitragem. Sim, também. Tu sabe que tem uma história engraçada de arbitragem, né? Conheço algumas pessoas que são presidentes ou diretores de câmaras de administração de arbitragem e não é incomum as pessoas ligarem para lá para perguntar: olha, eu vou ter uma partida de futebol no dia 15, eu preciso de um árbitro para poder apitar a partida. Aí ele tem que explicar: não, então, é outro tipo de árbitro. E que árbitro é esse, né? Quando a gente fala de arbitragem? Nada mais é do que, assim, talvez correndo o risco aqui de ser até um pouquinho reducionista, um método, uma forma de resolução de conflitos baseado na convenção das partes. Então, é uma metodologia, uma maneira de resolver disputas e conflitos de todas e quaisquer naturezas, né? A lei só põe uma limitação, né? Que essa disputa que pode ser submetida à arbitragem esteja pautada em direitos patrimoniais disponíveis. Então, sendo um direito patrimonial e disponível, pode ser submetido à arbitragem. E, na prática, como que funciona isso, né? O que é a arbitragem para quem pensa em solucionar um conflito por meio dela? É a resolução desse conflito por meio de um terceiro. Então, no termo técnico, é um método heterocompositivo, é diferente da mediação, da conciliação, da negociação, em que eu tenho pessoas envolvidas naquela disputa para tentar fazer com que as partes cheguem em um denominador comum, em um consenso. Na arbitragem, tal qual no Poder Judiciário, um terceiro vai impor uma solução, vai substituir a vontade das partes por um determinado resultado. Então, a arbitragem é isso, é um método de composição, de solução de conflitos por um terceiro, imparcial, independente, que ganha esse poder, recebe esse poder para resolver esse conflito por meio de uma convenção das partes. As partes escolhem fazer isso. Um ponto interessante aí, entendendo que o objeto aí da arbitragem já tem que ser restrito a um direito patrimonial disponível, mas digamos que esse direito patrimonial disponível teve reflexos ou consequências, ou enfim, acaba interferindo em outros direitos que, digamos, sejam tutelados pelo Ministério Público, por exemplo. O Ministério Público poderia vir a intervir na arbitragem ou isso acarretaria a alteração da competência para o Poder Judiciário? Sem problema nenhum, Gustavo. É claro que aqui a gente acaba eliminando algumas complexidades, né, por conta do âmbito que a gente está. Mas hoje se fala muito, por exemplo, em arbitragem com a administração pública, que por definição representa o interesse público e que é indisponível. Então, na verdade, quando a lei fala em direito patrimonial disponível, ela está focada no reflexo patrimonial de direitos e obrigações em todas as naturezas, né? Eu posso tratar, por exemplo, de um direito do consumidor, que também tem, em algum sentido, uma natureza indisponível, por ser uma norma de ordem pública, na própria lei dizendo isso, mas eu posso ter uma arbitragem sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade, de natureza consumerista, uma arbitragem trabalhista. Hoje se fala muito em arbitragem tributária, fazendo uma referência aqui ao nobre Dr. Jean. Então, não existe uma limitação apenas do que é disponível e indisponível. O foco é na natureza patrimonial, tanto que se faz todo dia no Poder Judiciário acordos sobre alimentos, que são indisponíveis. Sim. Então, na verdade, quando a lei fala em direito patrimonial disponível, o foco aí é essa disponibilidade na celebração ou, eventualmente, na disposição sobre um determinado resultado ou outro. A ausência de necessidade que o fiscal da lei intervém ali, como intervém no caso do acordo de alimentos na justiça, de forma, não é nem a tornar disponível, mas já viabilizar aquela transação sobre um direito indisponível. Então, nesse caso, boa reflexão. Brahim,
é uma forma de composição, então, ou seja, se eu tiver essas condições, esses requisitos, eu posso ir tanto para o judiciário quanto optar pela arbitragem. Pegando duas variáveis importantes sobre as decisões que uma pessoa toma, que é tempo e dinheiro, a arbitragem ela é mais rápida do que o judiciário e ela é mais barata que o judiciário ou não? Como é que essas duas variáveis, tempo e dinheiro, são sopesadas? Eu quero resolver um problema que eu tenho eventualmente com o Dr. Gustavo. O que me sugeriria, o que me convenceria a ir para a arbitragem? Por que a arbitragem é um caminho mais... ou não é, não sei, eu quero saber a sua Jean, opinião. acrescentando um ponto que eu acho que vale a pena o Brian responder junto, com o surgimento da arbitragem como uma forma de desafogar ou dar alternativas ao Poder Judiciário, e não que seja uma crítica, mas sendo uma alternativa para algo que talvez algumas pessoas não acreditem, pelo menos na celeridade dele. Qual é poderia analisar isso também com a suposta falta de confiança na arbitragem por parte da população, principalmente eu diria aqui mais para cima do país, aqui para o norte, nós vemos muita resistência em muitas partes em levar o conflito para a arbitragem. Eu acho que posso inverter a ordem? Claro! Porque eu acho que esse ponto que o Gustavo tocou, ele é muito importante. De onde eu acho que vem talvez uma certa resistência social, cultural, com a arbitragem aqui mais na região norte. Quem pode ser árbitro? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Precisa ser formado em direito? Não. A lei coloca a lei brasileira de arbitragem, que também não é uma forma pronta e acabada de tratar esse assunto ao redor do mundo inteiro. Cada país trata de uma maneira diferente. Mas a lei brasileira de arbitragem coloca apenas que a pessoa ela tenha que ser de confiança das partes e ser capaz. Então, a pessoa é capaz, está no livre, pleno uso e gozo dos seus direitos e faculdades, e é da confiança das partes, ela pode ser árbitra e resolver uma disputa. E não tem nenhum empareamento mental. Já está melhor que muito magistrado local. Brincadeira, depois corta isso aí. Depois corta. Mas a ideia é essa. E daí vem talvez essa resistência. Porque se qualquer pessoa pode ser árbitro, como eu vou confiar que essa pessoa vai resolver bem a minha demanda? Se a lei diz que pode ser da confiança das partes, aí é que vem o conhecimento técnico um pouco mais de apuro para afastar esses mitos e que geram os problemas da arbitragem. Eu acho também que essa dificuldade, e colocando aqui em contexto de Brasil, ela é maior por conta de uma imaturidade social e eu acho de desenvolvimento do país, econômico, né? Porque assim, as pessoas julgam muito o outro por si. Então, se ela faria algo naquele cenário, ela presume que o outro também faria. Exatamente. Muitas vezes está certo, outras está errada, mas enfim, acaba gerando... Então, essa falta de maturidade, desse pensar no todo, de pensar no social da maneira individual de cada um, leva a uma coletividade a pensar da mesma forma sobre aquilo, de forma que não gera aquela credibilidade que hoje, pelo Poder Judiciário, ela é imposta pela lei, ela é imposta através do preenchimento do cargo do concurso público. Então, aquilo não tem como fazer juízo de valor se aquela pessoa que está resolvendo o conflito no judiciário é ou não é apta àquilo. Ela tem aquilo imposto pela norma jurídica, pelo ordenamento jurídico. Muito embora a lei também preveja que o árbitro também deve manter uma neutralidade e independência para o julgamento do conflito. Sim. Não é porque ele tem que ser de confiança das partes que ele vai julgar a favor ou contra uma delas, né? Ele é de confiança no sentido de que as partes confiam que ele vai resolver bem o conflito e não a seu favor ou contra. Sim. Esse é o ponto da lei. E, Ibrahim, me tira uma dúvida. A arbitragem, claro, você pode escolher a Câmara arbitral, né, o foro, etc. Ela tem divisão também sobre matéria? Por exemplo, uma dúvida que me surge que não sou da área realmente de arbitragem, tá, contexto arbitral. A Câmara é só de direito societário. Eu sei que, por exemplo, na Bolsa de Valores tem câmaras que atendem empresas... Voltadas na B3. Voltadas na B3. Como é que funciona muito essa questão da matéria, da competência arbitral para escolher a Câmara? Além do valor, é óbvio. Isso está ligado exatamente com o que o Gustavo contou, que são esses impulsos econômicos. Também, por que não se desenvolveu tanto aqui no Norte e já está muito avançado em outras regiões do Brasil? Fazendo um parênteses muito rápido aqui, a gente está falando que a arbitragem tem poucos anos de aplicação aqui no Brasil. Embora a lei seja anterior, ali de 96, na verdade a arbitragem começa a se desenvolver no Brasil com a declaração da constitucionalidade dessa lei pelo Supremo Tribunal Federal em 2001.
Então é de 2001 para cá que nós estamos falando de Mais de arbitragem. 22 anos, né? 23 É anos. pouco. Se a gente pensa numa cultura de resolução de conflitos, é relativamente pouco. E para o norte aqui, que não tem esse impulso econômico, porque da onde vem o impulso econômico para a realização de arbitragem? Para que se pensou? De onde surgiu a arbitragem como alternativa, às vezes ou não, para o Poder Judiciário? Quando eu preciso de um ambiente neutro para o julgamento de um conflito. Pensem numa empresa brasileira que fecha um contrato com uma empresa alemã e que numa eventual disputa empresarial ela vai ser julgada no Brasil. A empresa alemã não quer isso. Do mesmo jeito que a empresa brasileira não quer ser julgada por um juiz alemão. Então o que as partes convencionam? Olha, num eventual conflito, vamos deixar que a nossa demanda seja resolvida imparcialmente por um terceiro neutro. Vamos escolher, por exemplo, que a sede da nossa arbitragem vai ser em Londres, vai ser na França. Ah, mas que direito ele vai aplicar? Vai ser julgado em Londres, na França, mas ele vai aplicar o direito brasileiro. Importante isso. Sim. E qual é o regime do processamento? Qual é a lei que vai reger o processo arbitral? Vamos escolher a lei brasileira também. Ou não, vamos escolher a lei Para inglesa. então é possível escolher a matéria de fundo do direito Total e o liberdade. procedimento processual ser de outro regulamento. A gente Sensacional. escolhido pelas partes Tudo escolhido pelas antecipadas. partes. Uma dúvida aqui que me veio à mente. A formação do tribunal arbitral para o caso concreto e a quantidade de árbitros e coárbitros ali, isso possui um número padrão ou é só a praxe mesmo que já tem? Como é que funciona? É praxe. Você pode ter arbitragens mais expeditas, né, que a gente chama, mais céleres, mais objetivas, com um árbitro único, né, a prática indica isso, mas via de regra você tem arbitragens com um painel arbitral, né, ou com o tribunal arbitral, que aí geralmente são 3 árbitros, 2 coárbitros e um árbitro presidente, mas isso é a prática. Se eu quiser, só para completar, se eu quiser convencionar com a parte contrária, que a nossa arbitragem vai ter 9 árbitros, não tem nenhuma vedação. Mais uma semelhança com o futebol, né? Um árbitro e 2 coárbitros. Sim, mas só para deixar claro para o nosso espectador, o tribunal arbitral não é uma segunda instância para a arbitragem, Não. é simplesmente o fato dela ser composta por um árbitro só ou 2 ou mais árbitros eu tenho esse tribunal. Isso inclusive distingue o Brasil de outras práticas internacionais. Em Londres, por exemplo, há a previsão de uma possibilidade de instâncias superiores para revisão de sentenças ou laudos arbitrais. No Brasil, não. Há previsão expressa na lei, e isso gera uma série de controvérsias, de que a sentença arbitral encerra a arbitragem. Sim, exatamente. Isso é uma forma de celeridade, me corrija se estou errado. Então ela tem só, entre aspas, a primeira instância. Ela não tem grau recursal e com isso traz uma maior instância única. A natureza jurídica da sentença arbitral, quando ela for levada, né, com seu cumprimento. Esse é um ponto importante, Gustavo, porque a lei equipara a sentença arbitral a um título executivo judicial. Isso também traz um outro ponto muito interessante que é conexo, que é o fato de que o árbitro, embora seja, por definição legal também, juiz de fato e de direito, ele não tem poder de império. Então, o árbitro, ele dá a sentença, ele dá uma eventual decisão, pode ser parcial, pode ser final, de mérito, mas ele não tem poder de imergir na esfera patrimonial jurídica da parte, no sentido concreto. Então ele não faz bacenjúdia, ele não faz renajúdia, ele não faz restrição. Isso leva ao Poder Judiciário para poder dar tudo isso se faz no Poder Judiciário. Só quem tem o monopólio da jurisdição em sentido de intervenção expropriatório no patrimônio das pessoas é o Poder Judiciário, né? A jurisdição estatal. Então, a sentença arbitral é um título executivo judicial, portanto, você pode fazer como se fosse apenas o cumprimento de sentença. Ele substitui essa fase do conhecimento que a gente fala no termo técnico. E isso leva às vantagens que o Jean perguntou no início. Né? Quais são as vantagens? Sim. O que me leva a escolher entre arbitragem e um foro estatal, por exemplo? Assim, são várias. A doutrina debate, analisa pelo menos 15 distinções relevantes entre o poder estatal e a jurisdição estatal e a jurisdição arbitral. Mas eu ficaria aqui em 2. O primeiro deles é a maior liberdade para convenções. Então eu posso, com a parte contrária, adaptar melhor esse conflito. Seria uma espécie de negócio processual. Totalmente. A lei, o Código de Processo Civil se inspira na arbitragem para criar o negócio jurídico processual lá no artigo 190. O que na arbitragem já se faz há décadas. Já é da essência dela. Já é. Sim. Pode fazer a comparação. Código de Processo Civil, quase 1.100 artigos. Lei de arbitragem, pouco mais de 30.
Então, esse espaço todo... Há uma instrumentalidade muito maior, uma muito eficiência. maior. Ibrahim, Então, esse espaço todo Mas ele é também preenchido. dá uma abertura muito maior de atuação Para os árbitros, pros árbitros. principalmente. E em via de consequência, da nossa natureza, da nosso histórico mais positivista, de estar tudo regulamentado ali, gera uma incerteza naturalmente maior por conta dessa liberdade maior também. Eu né? concordo. E o segundo Muito ponto... embora o árbitro deve ir mais pro racional da coisa, né? Pro Sim, conceito racional, exato. não como o Gustavo falou. Tem a questão Porque não do- tem uma regulamentação muito... Tem clara, mas não tem excessiva. Sim. Ela não é exauriente, ela deve ir no contexto muito além. Que é um ela pouco deve- contra o nosso costume aqui, Tradicional como brasileiro. civilista, de querer Exatamente. esgotar a matéria dentro de uma Aí lei. uma né? dúvida que eu tenho, o custo arbitral ainda é alto. Tu acredita que isso deve cair nos próximos anos por ser uma forma de dar maior acesso a empresas ou até pessoas, pelo que eu entendi, que são direitos disponíveis, né, patrimoniais, a estarem litigando na arbitragem? Esse é um ponto, Edu, que é muito relevante e ele é decisivo para a decisão estratégica de adotar ou não a arbitragem como método de resolução de conflitos. Porque eu posso ter um conflito societário em que eu queira resolver ele de uma maneira mais rápida e objetiva, uma das vantagens da arbitragem, de maneira confidencial também, sigilosa, isso também é uma vantagem da arbitragem, e por uma pessoa especialista. Né? Eu vou escolher o árbitro, então eu não vou escolher, às vezes, que é uma diferença também do judiciário, um juiz, não vou cair num juiz por sorteio que é mais especialista em penal ou em ações de família. Ele não tem tanta vivência ou prática com o societário, que é, por exemplo, o ramo que tu mais atuas. Não, eu vou escolher alguém que é do meio, alguém que sabe as minúcias do societário. Então, você é julgado por alguém que é especialista no assunto. Essa é uma das grandes Aí acaba vantagens, subindo um né? pouco o preço por causa da E aí eu especialização. tenho um custo disso. Ibrahim, Mas nem sempre esse custo ele torna inviável qualquer demanda de menor complexidade Claro. ou menor monta. Essa é uma decisão estratégica. Imaginem que eu tenho, por exemplo, um conflito cujo benefício seja 50 mil reais. E o custo de uma arbitragem, nós temos câmaras no Brasil, por exemplo, que o custo inicial, se for uma arbitragem tradicional, não expedita, é 200 e uma fração. Então faz sentido Claro. eu litigar pagando 200 e tanto para ter um benefício de 50? Não. Então eu inviabilizo a solução do meu conflito. Então a adoção ou não da arbitragem é altamente estratégica. E isso tem todas as questões conexas a ela. Mas hoje nós temos diversas câmaras arbitrais. com legislações próprias, né? Cada um. Regulamentos próprios, né? Todos são baseados na mesma lei, né? Mas eles têm seu regulamento próprio. Eles têm essa liberdade dentro da Câmara também de Surgiu apuro uma e dúvida que no adaptação. começo foi perguntado aqui, eu até perdi um pouco. Eu poderia ter um árbitro não da área jurídica necessariamente? Tranquilo. Porque no mundo societário, aqui no meu mundo, pode ter um contador, alguém que faz valuation muito bem, uma contabilidade societária, enfim. E faz muita diferença para o julgamento. Do que tu botar simplesmente alguém que tem a formação unicamente, estritamente jurídica. Sim. Na composição Mas pode ser escolhido. pode ter peritos, né? Pode ter também uma Também. série de outras... Bacana. Essa é uma pergunta, isso é engraçado. Eu sou um apaixonado pela arbitragem. Seus olhos brilham. Brilham. Muda de cor. Brilham. Há muitos anos que eu já estudo, me dedico a isso. E aplica, né? Nós temos vários casos aqui no escritório, né? Sim, além da atuação concreta, né? A teoria e o Todas estudo. elas praticamente fora, né? Para ver essa Fora. questão da arbitragem local como ainda está em desenvolvimento, né? Sim. Algo que a gente Todos os pode nossos casos maturar que a gente mais tem aqui no escritório também. são fora, por exemplo. São em São Paulo. Eu acho que até um papel nosso do Fonseca Brasil hoje claro que tem árbitros aqui, tem pessoas que atuam, enfim, mas é um papel da gente reforçar esse mercado, Sem educar dúvida. esse mercado aqui local também, porque por que não? Aqui tem capacidade, com certeza. Mas ainda tem algumas... Falta ainda, eu acho que a ainda gente falta. faz isso no dia a dia, construir uma comunidade Uma arbitral comunidade local, arbitral aqui, acho né? que falta. E toda vez que eu vou dar algum tipo de palestra ou aula sobre esse assunto, a primeira pergunta que eu faço, e que vocês estavam comentando agora, para as pessoas que estão no grupo, imagine que eu estou numa arbitragem de construção. Então eu estou discutindo aqui vício de construção, eu estou discutindo aqui responsabilidade contratual. Quem você escolheria como seu árbitro? Um engenheiro civil, um professor de direito civil, que é exclusivamente professor, ou seja, ele dá aula de direito civil e vai saber a questão de responsabilidade, ou um advogado que atua no ramo. O engenheiro civil, como co-árbitro, poderíamos indicar aí um advogado. Tu não né? indicas o co-árbitro, Não, tu eles indicas vão um árbitro. poderia, eu acho que dentro do bom senso, ele trazer alguém mais
afeito à legislação para ajudá-lo nessa formulação. Então, Mas eu acho que seria seria um um engenheiro civil. Eu não sei, confesso falar que eu não sei. É um xadrez. E Né? eu iria no engenheiro também. Eu acho que o advogado, porque ele é multifacetado, né? O advogado, nossa, tô brincando, obviamente. Eu iria no engenheiro. Mas eu não sei qual é o Aí que correto. tá. A prática mostra, assim, claro que sempre vai ter uma peculiaridade que você pode tomar uma decisão diferente, mas via de regra é o advogado. Porque muito embora o engenheiro tenha o conhecimento técnico para dizer se houve o vício ou não de construção, mas tem a responsabilidade. a decisão de quem responsabilizar e quais são as consequências desse vício Só o advogado. envolve um conhecimento jurídico, muitas vezes. Então tem que ser um advogado em tese especialista. Ou na- você deixa para a tribunal produção da arbitral. prova técnica. Com os experts. o laudo, Brahim, né? eu sei que é um tema que tu ama e que tu aplica na prática. Falaria horas. Falaria as horas fácil, foi uma aula pra gente aprendendo. Ainda mais, Exatamente. cada vez mais nós temos disputas aqui societárias de outra ordem na arbitragem, então é bem legal a gente estar vivendo isso na prática. Uma vez eu li em algum lugar, ou me falaram, melhor do que você ler 10 livros sobre Paris é você tomar pelo menos uma vez um café em Paris. Então a gente está vivendo Acho que foi no isso. WhatsApp que tu leu. Foi no WhatsApp, foi uma frase motivacional dessa do WhatsApp. Então assim, aquela do Instagram que passa na timeline, né? Muito velho. Jean, Brahim, obrigado. A bola é tua, Jean. Obrigado. Gente, mais uma vez, muito obrigado pela presença, Gustavo, Eduardo, Brahim. Mais uma vez, excelente apresentação. É um tema bastante pitoresco, um tema pouco explorado pelos podcasts. Fale por você. Fale por você. Mas aqui no escritório a gente utiliza bastante. Muito obrigado pelas ponderações. Dona Cotinha está extremamente satisfeita. Dona Cotinha vai lhe procurar para fazer arbitragem da rusa que ela tem com a vizinha dela. Dona pelo pé de Cotinha, laranja, escutando o que podcast, está- saiu do banho para contratar a gente. Tava no banho e saiu para contratar a gente. Eu quero dizer, inclusive, que hoje a gente abordou muitas idiosincrasias. Inúmeras da arbitragem. idiosincrasias durante o dia. Agradeço a presença de todos pelo debate acalorado e sempre espetacular pela presença. Falatório, FB.